Certamente, a verdade sobre a morte é um dos temas mais intrigantes da Bíblia. Muitos são os nossos questionamentos. Para onde vai as pessoas salvas? Já estão no céu, louvando o Senhor? E as pessoas perdidas já estão no inferno, sofrendo o castigo eterno? Ou será que as pessoas que morrem se reencarnam em uma outra pessoa? O que a Bíblia diz a respeito da morte? Gostaria de, através do estudo de hoje, te mostrar na Bíblia o que a Bíblia ensina a respeito da morte. Mas antes gostaria de te convidar a fazer uma oração. Fecha seus olhos. Maravilhoso Senhor, nesse momento, iremos abrir a Tua Palavra, o estudo a respeito da morte. Peço que o Teu Espírito, nesse momento, venha me guiar na verdade da Tua Palavra, que o Senhor venha ser o nosso professor e que nesse momento essa pessoa que está assistindo essa mensagem, ela possa ser abençoada, o seu coração possa ser cheio de esperança ao entender a verdade da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, amigos, que bom que você está aqui para mais esse estudo da Bíblia. Louvado seja Deus. Mas para que nós entendamos a verdade sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. E para que nós entendamos a origem da vida, eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo é de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia nos informa e é clara ao dizer que nós fomos formados do pó da terra mais o fôlego de vida. Deus fez o homem a partir do pó da terra e lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia é muito clara quando ela disse que o homem passou a ser alma vivente. O homem não passou a ter uma alma, o homem passou a ser uma alma vivente. E você vai ver alguns relatos na Bíblia, assim como o de Gênesis capítulo 46, versículo 27, olha só o que diz. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. A Bíblia diz que todas as pessoas da casa de José, da casa de Jacó, que foram para o Egito, foram 70 pessoas. Mas olha só como Moisés fala esse mesmo relato no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 22. E diz assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. O texto diz que com 70 almas desceu ao Egito. Essas 70 almas, essa palavra alma, ela é muito usada na Bíblia, mas todas as vezes que aparece a palavra alma, ela se refere à pessoa viva, como aqui 70 pessoas, era a família de José que foi levada para o Egito. E olha só o que Ezequiel, capítulo 18, no versículo de número 4 diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia diz que a alma ela peca e a alma ela morre. Então, a partir do momento que Deus forma o homem do pó da terra e ele passa a ser uma alma vivente, ele passa a ser uma alma mortal. Então o que acontece com o homem após a morte? Volte a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 19. E diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então o homem veio do pó, e a Bíblia diz que ao pó tornará. E olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a Bíblia diz que o pó volta à terra, como era, e o espírito, o fôlego de vida, essa palavra espírito no hebraico é ruá, significa fôlego, significa vento, ela também significa outras coisas como pensamento, caráter, mas aqui ela se refere ao fôlego, ao vento, ao fôlego de vida que Deus nos deu. Deus deu o fôlego de vida dele para que nós tivéssemos vida. Então nós somos pó, nós viemos da terra, mas dentro de nós, o que nos faz falar, isso aqui
Esse sopro aqui é o sopro de vida de Deus. E o que acontece após a morte? O pó volta ao pó e o espírito ou fôlego de vida volta a Deus que o deu. Esse fôlego de vida é a respiração de Deus. Ela volta para Deus, porque ela é de Deus. Mas olha só o que acontece a partir desse momento. Livro de Salmos, capítulo 146, versículo 4. E diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, no momento onde sai o fôlego de vida, desaparece todos os seus desígnios, todas as suas memórias, nesse momento desaparece. Então, como que vai ser o estado do homem na morte? Olha o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. E diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a Bíblia disse que os vivos sabem que hão de morrer. Os mortos não sabem coisa nenhuma. E quem está falando isso não sou eu. É a Bíblia que está falando, é o nosso Senhor que está falando para mim e para você. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então tudo aquilo que ensinaram para você, que alguém era uma pessoa boa e que morreu e que agora está no céu, olhando por nós, intercedendo por nós, então isso não pode ser uma verdade, porque a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma, tampouco pode ele fazer parte de alguma coisa aqui na terra. E ele diz assim, o versículo 6, amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Mas será que ele pode voltar no lugar onde morou para visitar alguém, para dar alguma notícia, ou até mesmo para assustar alguém, como alguém pode acreditar? Olha só o que diz o livro de Jó, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita. Então a Bíblia diz, e é clara, que aquele que desceu à sepultura jamais tornará a subir. A Bíblia diz que ele jamais tornará a subir. Então, se você teve alguma experiência na qual você teve o contato com alguém que já morreu, ou você ouviu, ou alguém falou e você sentiu alguma coisa, certamente não é essa pessoa que você pensava que era. Mas poderia ter parecido, a voz era a mesma. Eu preciso te informar que o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. E essa mentira, e ela é muito antiga, porque ela foi criada lá no Éden, quando Deus diz, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 16, que se eles comessem da árvore do jardim, que estava no meio do jardim, certamente morreria. Satanás diz que eles não morreriam. Então, quem disse que a alma não morreria é Satanás. E se você acredita que a pessoa morreu e ela está agora em um outro estágio da sua vida e agora ela é uma pessoa em espírito, ela não morreu, ela continuou em um outro estágio, mas a Bíblia não ensina esse tipo de coisa. A Bíblia é clara quando ela diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma. E o que Jesus ensinou a respeito da morte? Olha só como Jesus considerava a morte. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 11 e o versículo de número 11. E diz assim: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro
morreu. Jesus disse que Lázaro adormeceu. Jesus chama a morte e considera a morte de um sono. Os seus discípulos ficam meio confusos e falam: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus deixa bem claro que Lázaro morreu. E como que Marta, a irmã de Lázaro, acreditava a respeito da morte? Ela acreditava, será que ele estaria no céu? Será que ela acreditava que ele estava no inferno? Se ela acreditava que ele está salvo, olha só o que ela diz no livro de João, capítulo 11, versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, a própria Marta, a irmã de Lázaro, acreditava que o seu irmão voltaria a viver no último dia, na ressurreição do último dia. E olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito da ressurreição no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a Bíblia é clara que diz que haverá ressurreição dos mortos. O único jeito daquele que morreu voltar a viver e ter o contato com Jesus é através da ressurreição. E quando que é isso? Marta acreditava que era no último dia. Paulo disse que é na vinda do Senhor Jesus no último dia também. Então olha só o que a Bíblia nos ensina. Quanto tempo eu não já fui enganado a respeito dos mortos. E muitos têm medo de cemitério, têm medo da morte, mas Jesus traz esperança para mim e para você quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E se você viver e crer em mim, não morrerá eternamente. Isso está em João capítulo 11, versículo 25. Essa é a esperança que Jesus traz para mim e para você. Mas talvez você tenha perdido, talvez até mesmo pela essa pandemia, pelo esse vírus, alguma pessoa que você amava, algum querido seu, ou talvez por algum motivo você perdeu algum amigo, algum parente. Eu não sei como está o seu coração nesse momento. Nesse ano eu já perdi um amigo e já perdi também um tio meu, e eles eram pessoas que serviam a Deus, por isso eu tenho esperança, porque eu posso reencontrar eles a um momento. E qual é esse momento? Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 16. E diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança que a Bíblia traz para mim e para você. Um dia, ao soar da trombeta, à voz do arcanjo, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. E eles ressuscitarão incorruptível, porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz que aquilo que é corruptível é necessário que se revista da incorruptibilidade. E nesse momento, eles ressuscitam incorruptíveis. Mas o que acontecerá conosco nesse momento? A Bíblia diz no versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então a esperança que a Bíblia traz para mim e para você é que Jesus voltará e os mortos em Cristo, desde Adão até o último dia da história da terra, eles serão ressuscitados. Os que morreram em Cristo primeiro e os que morreram perdidos em um outro momento. E a Bíblia fala de duas ressurreições, uma para a vida e uma outra para a morte. Mas a segunda ressurreição, olha só o que Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz: o restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então a Bíblia ensina para mim e para você que o único jeito de você ir para o céu é através da ressurreição. E quem está no céu nesse momento?
quem está no céu, quem a Bíblia diz que está no céu. Por que que eu não acredito que Pedro, João, Maria, embora foram pessoas muito importantes na história da Terra, pessoas que serviram a Deus, pessoas dignas de exemplo nosso, viver como eles viveram, por que que eu acredito que eles não estão no céu? Porque a Bíblia diz que os mortos não têm parte em coisa nenhuma debaixo do sol. A Bíblia diz que quando sai o espírito, o fôlego de vida, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então o que que aconteceu com João? Esse mesmo processo. O que que aconteceu com Pedro? Esse mesmo processo. Agora, quem está no céu? Quem a Bíblia diz que está no céu? A Bíblia diz que Enoque foi levado para o céu vivo. A Bíblia diz que Elias foi levado para o céu vivo. Então, as pessoas que a Bíblia diz que está no céu, eu acredito que está no céu. Então, é uma mentira que foi inventada há quase 6.000 anos atrás por Satanás, quando ele diz: certamente não morrerás. Mas o que faremos agora, sabendo que se estou vivo, eu tenho a oportunidade de me arrepender, de fazer e mudar a minha vida. Mas após a morte eu entro num estado inconsciente, como Jesus diz, um sono aonde você não pensa, aonde você não fala, aonde você não ouve, você não vê nada. Mas o único jeito para voltar à vida, nós vimos na Bíblia, que é através da ressurreição. E se você perdeu, querido, alguém amado por você, você tem a oportunidade de reencontrar com ele em algum momento da história da Terra. E esse momento qual que é? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, para finalizar, eu gostaria de ler um texto da Bíblia para você. Aliás, 2 textos da Bíblia para você. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo de número 10. Que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, o que tem para fazer, faça hoje, segundo as suas forças. Porque para onde vai, se porventura você tiver que descer à sepultura, você não tem mais oportunidade de se arrepender. A sua vida está sendo selada nesse momento, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Enquanto há vida, enquanto há o fôlego de vida, há esperança para a mudança da sua vida. Há salvação para você. Mas olha só o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 14. Diz assim, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Sabe como que é a nossa vida? A nossa vida é como neblina. A nossa vida, nós estamos aqui agora, mas não sabemos do futuro, não sabemos se estaremos vivos amanhã. Portanto, querido, esse é o momento de você fazer o que tem para fazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim: se você tem alguma coisa para fazer, faça agora, faça hoje, enquanto você tem vida. Você precisa perdoar alguém, hoje é o dia de perdoar. Já pensou se você perde a sua vida sem perdoar, com mágoa no coração? Pode ser que essa mácula tire o reino de Deus de você. Pensou se você perde a sua vida, porventura amanhã, e eu não sei, e eu preciso falar isso para você, se você perde a sua vida, se o fôlego de vida volta a Deus e o pó volta à terra, e você não aceitou Jesus como seu Salvador? Já pensou se isso acontece? Mas agora você tem vida, e se você está assistindo esse vídeo, esse é o momento de você clamar a Deus, que Ele te perdoe, que Ele te justifique, e que Ele, a partir desse momento, dê esperança para você e te prepare para encontrar com pessoas que já morreram e foram embora sem poder se despedir de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor encha o seu coração de esperança e te prepare, porque quando Jesus voltar nas nuvens do céu, é a hora de eu subir para o céu com o meu tio, com a minha avó e com muitos outros que morreram, mas morreram em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com você.
Maravilhoso Senhor, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, obrigado pela clareza que a Tua Palavra nos traz, mas eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor cele no seu coração a verdade, e essa verdade venha libertá-lo das armadilhas de Satanás, preparando no Senhor para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu e com muitos amigos e parentes que perdemos pela morte. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, dar o sininho lá para que essa mensagem ela possa alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe.